Ele prometeu regressar. Naquele tempo meu povo conhecerá meu nome. Porque eu mesmo que falo, estarei presente. Diante de nossos olhos se cumpriu o escrito. Os que olharam a ele não serão envergonhados. Logo veremos sua transformação. Aqui está Jesus Cristo homem. Quando Jesus Cristo apareceu a mim, a primeira coisa, veja que é importante, a primeira coisa que me disse foi Romanos 6,3. E disse, tu estás morto ao pecado. Tu já não pecas, não pode ser encontrado em pecado. Isso foi a primeira coisa que me disse. E repetiu para mim por uns 45 minutos. É somente essa parte e nada mais. Olha, eu não sofro de dores de cabeça, eu não sei o que é isso. E na revelação, ai, que acabe logo, já sei, já memorizei. Porque me repetia tanto, se eu já sabia. E é porque ele estava me advertindo. Isso tem que repetir. Esqueça se disseste no mês passado, tem que tornar a repetir. Porque tem que repetir, enquanto vai tirando de você toda essa cera religiosa que puseram em ti desde pequeno, tem que ser bem tirada. E a repetição é o melhor. Eu sei que tu sabes isso, mas estás ouvindo hoje como se nunca tivesses ouvido. Estás assimilando. Porque tu amas aos demais. E ainda que tu digas, não, eu estou bem claro com isso, mas e do teu lado? E o visitante? Então ele necessita escutar isso e eu suporto. O que diz Hebreus 10,14? Irmão, isso são as bases da última reforma. É com isso que vamos mudar o mundo. Não é dando tiro nem insultando as pessoas. Nós vamos mudar o mundo com evidência escrita. Sabe por quê? Porque isso é como um imã. A outra parte do imã, eles mesmos, têm em sua Bíblia. O que eu estou dizendo está lá na Bíblia deles. O que acontece é que não se aproximaram. Quando se aproximarem, os que amam a verdade vão fazer assim, ó, clique. Vão se encontrar. Porque a verdade é pela verdade. E o amador da verdade, cedo ou tarde, cai. Eles verão escrito. Esse é meu trabalho, esse é meu ministério. Por isso eu me atrevo a me chamar Jesus Cristo homem sem problema algum, mas é por esse propósito, mas se não tivesse o propósito, eu seria um charlatão, como eles dizem. Porque isso é o que dá validez a Jesus Cristo homem. O que eu estou dizendo, esse é Jesus Cristo homem. A mim podem até me tirar. Esse é o Jesus Cristo homem, o conteúdo. Veja o que diz aí. Porque com uma só oferta aperfeiçoou por um tempo aos santificados. Mas João diz por um tempo, olha, se alguém pecar, todavia temos advogado. Então o trabalho não está feito? Não. É que no viver diário você torna a pecar. Então não é uma só oferta? Não. Ele tem que estar morrendo todos os dias por você. Ele só levou uma parte. Pôs aí um gancho para você, mas ele deu a entrada, mas você tem que pagar, efetuar os pagamentos da caminhonete. Quando se termina de pagar, então te damos o título de propriedade. Mas você não está salvo, não. Você está salvo em esperança. Ou seja, se tem que confessar, rapaz, se o pecado está até na sopa, até no café. Pela manhã você já começa a pecar. Anda pa'l caralho. Então isso não terminou. Eu não posso dizer sou salvo, né? Por isso é que eles têm medo desses 3S, rapaz.
Isso é como os filmes de Hollywood. Quando o Drácula vê uma cruz assim, ai! Pois olha aí, ó. Eles são o Drácula e essa aqui é a cruz para eles. E são tão frescos que falam, não, é que a carne é débil. Sabemos que a carne é débil. Mas o que diz Colossenses capítulo 2, versos 10 e 11? Sabemos que temos debilidade. Estamos perfeitos em espírito, mas a carne ainda tem debilidades. Mas ainda nesse corpo, que era o que lidava com o pecado, o corpo carnal, veja o que Deus fez. E vós estáis completos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados com circuncisão não feita por mãos, ao lançar fora de vós o corpo pecaminoso carnal na circuncisão de Cristo. Se eu continuo me confessando, eu estou dizendo que ele não circuncidou nada. O corpo pecaminoso carnal e o que ele fez aí foi só um show de sangue. Se eu digo que sou um pecador, estou blasfemando contra o pacto. Se eu digo que eu ainda peco, não, eu não peco. Eu sou impecável. Não por meus méritos, pelos méritos que ele fez. Eu sou impecável, tu és impecável. Apóstolo, e as maldades que eu tenho visto, até aqui mesmo, pois isso são fraquezas da carne. Ah, é só isso? E Deus não vê pecado? Não pode te ver em pecado, porque para te ver em pecado, então teria que levantar a lei. Veja o que diz Romanos 7, 8. Se você pecasse ainda, veja tudo o que teria que fazer. O fim da lei é quem? Pois veja o que diz aí. Porque Cristo pôs fim à lei. Veja. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, produziu em mim toda a cobiça. Porque sem a lei, o pecado está o quê? Quando o pecado morreu? Há 2000 anos atrás. Para que você seja achado pecador, a lei tem que estar em pé. E veja o que diz Romanos 10:4. Veja o que diz Romanos 10:4. Eu creio que esses pastores, eu não sei o que eles têm na cabeça. Teia de aranha, eu não sei o que é. Que caralho tem nas mentes, porra? Veja o que diz. Porque o fim da lei é quem? E se não há lei, o pecado está como? Então, de que pecado eles estão falando? Mentirosos. Diga, mentirosos. Mentem. Oye, ¡Agua, Padre! ¡Agua, Padre! Eles pensam em que podem mover vocês. Não, ele lavou o cérebro deles com umas doutrinazinhas. Doutrinazinha? A firmeza de vocês é... A firmeza disso aqui é um reino indestrutível. Sabe o que é indestrutível? Isso não há quem toque. Não há diabo que inventem. Não há papado romano. Não há concílio. Não há ninguém que possa mover esse fundamento. Ninguém poderá. Ninguém. Não podem. Isto é para sempre. A verdade do Evangelho. O Evangelho eterno. ¡Agua, Padre! ¡Ah! ¡Wow! Oye, Olha, isso é tão poderoso.
É tão poderoso. Olha, que eu chego à minha casa, uma classe de repouso, e tem gente que não me entende. E como é que tu pode estar aí sentado e com tantas coisas e confusões estão acontecendo? E você acha que sou eu que carrego isso? Quem conduz isso são os anjos, faz tempo. São os anjos que conduzem isso. Você põe a empurrar a igreja, olha, você é tranquilo. E quando você vira um defeito por aí, você, anjos, eu deixo isso com vocês. Não comece a criticar, não, deixe isso. Porque há coisas mais. Eu também tenho manifestado em mim coisas e tal, e vem alguém, olha, com sabedoria, né, vem apóstolo, olha, te escapou aqui. Anda! Olha, eu tenho que me recordar que aquele que está firme, cuide para que não caia. Mas olha, deixa vocês, a confiança. Olha, se eu não tivesse confiança nos anjos, eu não poderia continuar com o ministério, porque às vezes a demanda, eu não sei nem como. Oi, Pai, tudo tá, mas já que puseste as mãos no arado, não tornes olhar atrás. É aí que se aplica essa parábola. Aqui não se pode olhar para trás. Uma vez você arrancou, esse carro não tem marcha ré nem ponto morto. Tem que estar funcionando. Olha! JH já arrancou. Não pode parar. Eu digo a certas pessoas, bom, e se não fosse eu e fosse outro que viesse, o que ele iria fazer? Não, ele vem fazer o quê? Bom, ele vem pela sua igreja, mas a quê? A buscar esse montão de crentes turbados, ele vai chamar isso aí de igreja? Gente que está negando o sangue dele, pisoteiam o sangue do pacto todo domingo em suas igrejas. Tem o diabo vivo, coisa que ele veio destruir na cruz. Vou te dizer uma coisa, se aparecer outro, perdeu tempo, porque aqui, o único que está edificando a igreja com o verdadeiro evangelho é Jesus Cristo, homem. Esta é a reforma da igreja. Não há outro. Não espere, porque não há mais nada. Padre! Bem, vamos para o próximo engano. Aí nós pegamos ele mentindo na primeira carta. Se dizemos que não temos pecado... Agora, por que você acha que ele disse, se dizemos que não temos pecado? Será que havia alguém que estava dizendo, não, já não há pecado? Claro, Paulo. Paulo quem estava dizendo, não, o pecado é um jornal velho. Isso é uma telha velha. Segunda de João, capítulo 1, verso 9. Segunda de João. Anote, abençoado. Olha como João se atreveu a falar. Olha a falsidade disso aqui. Qualquer um que se extravia. Havia gente que ele pensava que estava se extraviando? Claro. Ele dizia, os discípulos de Paulo estão todos extraviados, deixa-me... Ele disse, qualquer um, né? Se eles se sentem aludidos, né? Os de Paulo. Qualquer um que se extravie e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Aquele que persevera na doutrina de Cristo, esse sim tem aos dois. Ao da barba e ao menininho. Ao pai e ao filho. Se alguém vier a vós... Ele deveria ter dito assim, se os de Paulo vierem até vocês, se alguém vier a vós e não trouxer a da circuncisão, não recebais em casa, nem lhe digais abençoado, porque aquele que diz a ele abençoado ou bem-vindo, participa de suas obras más. Olha, assim estão os católicos. Não escutem, tenha cuidado com essa gente aí, você não pode ter medo. Eu digo a vocês, olha, se alguém vier
à sua casa, faça-o sentar-se e deixe que ele abra a boca. E depois que ele falar tudo que vier te falar, você diz: isso é tudo que você veio me dizer? Isso não serve, irmão. Isso é um remédio, um antibiótico vencido. Isso não faz nada. Jogue fora esses remédios velhos. Sabe o remédio velho que às vezes tens em casa e você não se atreve a jogar fora porque foi cara, né? E quando você olha a data de validade, diz assim, 1998. Anda, paluca. Às vezes você vai ao supermercado e faz compras e vê um artigo barato e quando olha, rapaz, está quase expirando a data de validade. Por isso é que te vendem barato, porque em breve vai apodrecer. E se não apodreceu ali, apodrece no consumo. Quando você tomar, aí mesmo explode. E você diz, mas ainda estava bom. Ao chegar e tocar o teu suco gástrico, fez assim, bum! Remédio expirado. Então João diz que tem que ter a doutrina do Pai, a doutrina de Cristo, verdade? E o que Paulo diz em Hebreus 6:1? João diz que tem que ter a doutrina de Jesus. Então Paulo diz, portanto, deixando já os rudimentos da doutrina de... Vamos adiante aonde? E qual é a perfeição? A graça. E por que tem que deixar a doutrina de Cristo? Número 1, porque ele não foi cristão. Número 2, porque a doutrina que ele praticava era de Moisés, era para cumprir a lei. Então, por que você tem que estar amando a doutrina de Cristo? Isso expirou. Isso é condenação, um pacto de morte, que ele veio cumprir para que você não caia nessa trampa. E o que os católicos têm e o sistema protestante? A doutrina de João, a de Cristo, que expirou, que não te faz nada. Que o que te dá é bruxaria e feitiçaria. É daí que vivem esses santeiros. Eles vivem dessas doutrinas. Olha o Papa com a mesma coisa, toda Semana Santa, carregando o bonequinho. Santa, Santa Maria, Madre com essa bobagem, tu vai continuar com isso? Ai, cuidado, apóstolo, cuidado que... Ai, isso é uma blasfêmia? Que blasfêmia? Com a procissão, com as palminhas, com a morte e paixão, com o filme, com o sangue, o sangue, que... Isso é um jornal velho, vencido, irmão. Você tem que sair disso. Paulo disse, deixando já isso, deixa isso, abandone tudo isso. Mateus, Marcos, Lucas, João, isso é história velha. A verdadeira história está de Romanos a Hebreus, o evangelho da incircuncisão. Ao Papa, ele deve ter vergonha e colocar umas calças compridas como homem e dizer a verdade. Todos esses sacerdotes mentirosos. Homossexuais disfarçados, abusando das crianças. Ponha uma saia e saia por aí a se prostituir, mas não faça isso na chamada igreja. Que saiam do armário. Assim eu não amo eles, escondido debaixo de uma batina, que se vistam aí, hein? Eu os amo, venham aqui, eu lhes dou o evangelho e os salvo. E essa freira lésbica, traga ela para cá. Nós damos a ela o evangelho para que viva.
E se quiser seguir sendo lésbica, então que seja, mas que não faça escondido por aí, de trás de algo chamado como a Igreja do Senhor. Olha, vamos ver agora terceira carta de João 1:7. Essa é a terceira. Porque eles saíram por amor do nome dele, sem aceitar nada dos gentios. E o que tem de mais ser gentio? Não, rapaz, essa gente não aceitava nada do gentio. Nós somos judeus. Mas nós, pois, devemos acolher a tais pessoas para que cooperemos com a verdade. Com que verdade? Não querem aos gentios. Isso é um judeu envenenado ainda. Um prejuízo contra os gentios. E depois veja o que diz o outro verso, eu vou te dizer por quê. O outro verso 9. A oposição de Diótrefes. Eu escrevi à igreja, mas Diótrefes, ao qual gosta de ter o primeiro lugar entre eles, que é mentira, não nos recebe. Claro que não vai te receber. Por essa causa, se eu for, recordarei as obras que faz, falando e falando, projeto tapa-bocas, com palavras malignas contra nós, e não contente com essas coisas, não recebe aos irmãos, e aos que querem recebê-los, ele proíbe e os expulsa da igreja. Isso é uma acusação, sabe por quê? Porque Diótrefes era discípulo de Paulo. Discípulo de Paulo, e como era de Paulo, pois fala mal. Ele fala mal de Diótrefes. Agora de Demétrio ele fala bem. Veja como segue. Bom testemunho acerca de Demétrio. Veja que eles batizam a quem lhes dá na gana. Amado, não imiteis o mal, senão o bom. O que faz o bem é de Deus, mas o que faz o mal não viu a Deus. Todos dão testemunho de Demétrio. E até a própria verdade, também nós damos testemunho, e vós sabeis que nosso testemunho é verdadeiro. Vós sabeis? Eu sei que não é verdadeiro, e tu? Esse Demétrio era um bandido. O bom aí era Diótrefes. Por isso é que eles falam de nós. Quando eles falam de nós, eles dizem, essa gente está sacando nossa gente de nossas igrejas. E se formos lá compartilhar, não nos recebem. Quem é que vai trazer uma bandidagem dessa para pregar aqui? Temos que sacar do nosso meio até que aprenda. Eles não sabem nem falar. São órfãos. Órfãos. São mudos. São gagos. Não sabem nem falar, nem o que dizem, nem o que afirmam. Judas 1:4, e já estamos terminando. Esse Judas, olha, o irmão de Jesus. Porque alguns homens entraram encobertamente, os que desde antes haviam sido destinados para esta condenação. Homens ímpios que convertem em libertinagem a graça de nosso Deus e negam a Deus, o único soberano, e a nosso Senhor Jesus Cristo. Falando de Paulo, né? Diz que pegam a graça como libertinagem. Claro, em Roma, eles pensavam que Paulo era um libertino de tal forma que, veja Romanos capítulo 3, o que Paulo diz, o que diziam dele. Romanos capítulo 3, verso 8. Veja o que diziam. E por que não dizer, como somos caluniados, e como alguns cuja condenação é justa, afirmam que nós, os da graça, dizemos, façamos males para que venham bens? Em Roma, quando falavam de Paulo, diziam, esse o que ele quer é que vocês façam mal para que lhe venham bênçãos. Ele era acusado assim. E em Romanos 6, se fizer o favor para mim, Romanos 6, verso 1. Que, pois, diremos? Perseveraremos no pecado para que a graça abunde? Ele tinha que falar assim, porque os romanos diziam, esse homem, o que ele quer é que perseveremos fazendo mal. Por isso, quando você diz alguém salvo, sempre salvo, então você pode viver como te dá na cabeça. Olha que mania! Que hábito de pensar mal
pois Paulo era tratado assim. Diz, de nenhuma maneira, porque os que morremos ao pecado, como viveremos ainda nele? E isso tem A, B e cuidado se não tiver um C. Número 1, se fazíamos mal, a graça te dá uma limpa consciência, então como é que você vai continuar no mesmo estilo de vida? Você não pode continuar roubando, mentindo, nem lastimando, porque isso já não te nasce aí já. Mas número 2, o passo B, ainda que faça o mal, você não pode ser encontrado em pecado porque estás morto ao pecado. Então como vais dizer que eu vivo em pecado? Como perseveraremos no pecado? É impossível, porque os que morremos ao pecado, não só morremos ao pecado, veja o que diz. Diz, ou não sabeis que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus, e isso não é água, fomos batizados em sua morte, porque somos sepultados juntamente com ele para a morte pelo batismo, a fim de que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em vida nova. Me resta uma, que não pode faltar. Apocalipse 1:1. Não. Vamos inverter. Dessa vez vamos ao contrário. Gálatas 1:8. Gálatas 1:8. Já batemos na circuncisão, né? Agora vamos virar e começar pela incircuncisão. Paulo disse, mas se ainda nós, mantenha aí essa palavra em mente, ou um anjo do inferno, não, porque isso já está destruído e não existe. Então, o que resta são anjos do céu. Então, Paulo diz, ainda um anjo do céu, se vos anunciar outro evangelho diferente do que eu, Paulo, prego, seja anátema. Como antes dissemos, também agora repito, se alguém prega a vocês evangelho diferente daquele que haveis recebido, seja anátema. Aquele que prega outro evangelho é anátema. Todos esses evangélicos, católicos, todos, isso é anátema. Essa gente aí, tem que mantê-los até de longe. Esses pastores fedem. São malditos. Eu fui um maldito por um tempo. Ter na mente semelhante sujeira nesta mente é estar maldito? Agora, se um anjo de quê, hein? E quem foi que revelou a João o livro do Apocalipse? Vamos ver isso, Apocalipse 1:1. Pô, se você quiser, né, continuar lendo esse livrinho aí. Esse livrinho onde te vomitam, te apagam, te tiram e te chutam, e te traem chifres, cavalos, símbolos. A revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu, para manifestar a seus servos as coisas que devem acontecer em breve. E a declarou enviando-a por meio de seu... Se até mesmo um anjo do céu pregar a vocês algo diferente do que eu ensino, seja anátema. E agora o anjo aparece a seu servo João, que está lá metido em jejum na ilha de Patmos. E Paulo já o havia advertido a verdade desse evangelho e ele continua com essa mesma cantaleta. E então, pois, se foi lá em jejum e oração. Bom, vamos dar revelação a esse muchacho aí. Anjo, sabe que Deus tem muitos anjos. Lembra que ele enviava anjos na boca dos profetas para que mentissem para os reis? Disse, qual é o mais mentiroso do velho pacto? Ah, foi esse aí que enganou a qual rei? Vem aqui. Eu preciso que faça um favor para mim. Esse muchachito aí, João, por mais que eu tenha advertido,
e enviei Paulo a ele, lhe dei provas, provas e provas. E então matam a Paulo também, e se passam 30 anos, e agora ele está aparecendo com esse conto aí de Apocalipse. Vamos enviar o anjo que fale para ele. E começou a dizer um montão de disparates para ele. Bom, Jesus Cristo já então veio falar com vocês. Jesus Cristo lhes declarou, da mente dele, lhes declarou os parâmetros, o conselho. Vocês já estão advertidos do que é que está funcionando aí fora, que mantém as pessoas cegas. Vocês já sabem onde está o miolo do assunto. Você está equipado, você está preparado, você está advertido. Você o que tem que fazer é unir-se a mim, ao bispo, e queimar, botar fogo nessa mentira, com zelo, com testemunho, com bom proceder, a tempo e fora de tempo. Prepara-te para o que virá. Prepara-te. Deixa-te usar. Deixa-te usar. Confessa o pacto. Confessa o pacto. Não negues nada do que Paulo te diz. Paulo diz que tu és um Deus. Paulo diz que tu és um tesouro. Paulo diz que tu és rico. Paulo diz que tu és dono de tudo. Mantenha isso, mantenha, porque não abrir e fechar de olhos. Quando teu corpo for transformado, então você verá. Abençoado, eu os amo. Vamos estar em pé, os músicos, rápido por aqui.